Mariana. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Este é o domingo, este é o dia que fez o Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém? Então vamos nos levantar. E a Vocila teve também. Vamos Toda a todos gente. levantar. E vamos todos louvar e bendizer a Deus em nome Amém. do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isto é dia de nós estarmos na casa de Deus, de louvarmos e bendizermos a Deus em nome de Jesus. Não é a altura de estarmos no outro lado, é a altura de estarmos na casa de Deus. Assim como à sexta-feira, às 20 horas, das 20 às 21, oramos e intercedemos, não devemos roubar ao Senhor. Este tempo é tempo de estarmos com Deus, de louvarmos, bendizermos e termos um encontro real com Jesus. Nem um encontro real com o João Silva, nem com a Isabel, nem com o Joel, nem com a Karina, nem com a avó Sila, nem com os outros irmãos. É um encontro com Jesus. Então vamos louvar a Deus, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo, em nome de Jesus. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Rei. Aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Ainda no outro dia louvamos. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. E um pouco de vinho logo de início. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. Em seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vamos louvando ao Rei. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar, vai louvar. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar, vai louvar, vai louvar, vai louvar. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra é teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra é teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei teu nome, Príncipe da paz e Rei. Senhor, Rei poderoso. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra é teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra é teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei teu nome, Príncipe da paz e Rei. Senhor, Rei poderoso. Oh, exaltai, Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantemos e louvamos todos. Oh, exaltai, Senhor, pois Ele é digno de louvor. Oh, sana, bendita é a rocha,
Bendita é a rocha da nossa salvação. Hosana a todos. Bendita é a rocha, bendita é a rocha da salvação. Ó, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Ó, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo, bendito é. Bendito é o nome do Senhor, ao cantemos todos para Ele. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo, bendito é. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome mais alto com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Vem-me guiar, vem-me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar. Em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, abre, Senhor, abre, Senhor, os meus lábios, vem, Santo Espírito, E a minha boca entoará teu louvor. Vamos subindo, cantai com júbilo, celebrai ao Rei o sacrifício de louvor. Oferecei, Pai Santo, entra agora nos teus átrios. Meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença, como filho amado e grato. Tudo te entrego, abre, Senhor, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará teu louvor, ó Senhor. cantai Com júbilo, celebrai ao Rei o sacrifício de louvor. Oferecei, Pai Santo, entra agora nos teus átrios.
meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença, como filho amado e grato. Tudo tendré como filho amado e grato. Tudo te entrego. Abba, Pai, oh Abba, Pai, vamos subindo. Te Louvo e te agradeço, Pai, nós te amamos. Abba, Pai, minhas mãos a ti levando, vem Santo Espírito, pois teu amor és bem-vindo a este lugar, Santo Espírito, para suprir as necessidades das pessoas aqui presentes, para suprir as necessidades das pessoas que nos assistem. Tu és o Deus que curas. Levanto ao adorar-te, Abba, Pai, oh Abba, Pai, Abba, Pai, te louvo e te agradeço, Paizinho querido, Abba, Pai, minhas mãos mãos a ti levando, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te, Abba, Pai, oh Abba, Pai, Abba, Pai, que Paizinho querido, louvo e te agradeço. Abba, Pai, minhas mãos a ti levando, vamos subindo, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te, Abba, Pai, oh, nós estamos em terra santa e eu sei que anjos, há aqui anjos de Deus, redor há aqui anjos de Deus, vamos louvar a Jesus. Há pessoas que estão a ouvir a palavra de Deus, anjos de Deus a guardá-los e a protegê-los. Nós estamos em terra só, vamos louvar a Jesus, Santo Espírito de Deus, tua presença nós estamos em terra são. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso no mais de ti, ó mais alto, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus, ó mais de ti, mais do teu Espírito,
mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Oh, deixa a água viva inundar o meu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos a Ele eu entrego. Pai, 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 Jesus, 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 Espírito, 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 Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Adoremos ao Rei. Santo Espírito, és bem-vindo. Enquanto louvamos e adoramos, há pessoas que têm artroses, dor nas mãos. O Espírito Santo de Deus está curando neste preciso momento, em nome de Jesus. Há pessoas que têm problemas na pele, Deus está curando neste preciso momento, em nome de Jesus. Há pessoas com problemas nos joelhos, Deus está curando neste preciso momento, em nome de Jesus. Você sente como umas picadas no joelho, a unção de Deus, a presença de Deus está curando em nome de Jesus. De Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura em nome de Jesus. Vamos louvando e adorando ao Rei dos Reis com força em nome de Jesus. Este lugar, omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar. Oh, mais uma vez, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, às nossas vidas. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor. Se as águas do mar da vida quiserem te
desafogar. Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Como é que se segura na mão de Deus? Segura na mão de Deus, segurando, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Esta multidão aqui toda vamos louvando. não Mas segue adiante e não olhes para trás. mas segura Na mão de Deus e vai. Oh, como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai mais uma vez. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus, que a tua palavra não volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz e prospera para aquilo que é enviado em nome de Jesus. E eu declaro que ao som da minha voz, as mentes e os corações estão abertos para ouvir, não só ouvir, receber, entender e crescer. Oh Senhor, a tua vontade é que as pessoas cresçam. Aqueles que ainda não nasceram de novo, nasçam de novo. E depois cresçam. E depois cresçam. E depois cresçam. E depois continuam a crescer, a crescer, a crescer, até à estatura varonil de Jesus, para que não sejam mais meninos inconstantes, Senhor. Que vejo muitas pessoas inconstantes, muitos cristãos inconstantes, muitos pastores inconstantes, muitos apóstolos inconstantes, muitos profetas inconstantes, que não sejam mais inconstantes, mas cresçam até à estatura varonil de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos todos nos sentar? Glória a Deus. Então hoje estamos aqui na primeira reunião de junho de 2025. São 9 horas neste momento, 9 horas e 26 da manhã. Glória a Deus. Quase 9h30, começamos a orar em espírito, a buscar a Deus, a fazer o treino espiritual, digamos assim, às 8h45 da manhã. Começamos a orar em línguas. A Bíblia diz que o que fala língua estranha é para as pessoas que já receberam Jesus. Depois de receber Jesus, receber o batismo no Espírito Santo, diz que o que fala língua estranha não fala aos homens. Até aqui estamos juntos, muitas pessoas, e não estamos a falar uns aos outros, mas a Bíblia diz que não fala aos homens senão a Deus. Então todos os dias devemos falar com Deus. Há pessoas que pedem a ajuda deste e daquele, do médico, do advogado, eu agis, daquilo, e não pedem a ajuda de Deus. Então se a gente pedir a ajuda de Deus, o conselho de Deus, Deus está para nos ajudar. Então Deus hoje lança homens de Deus. Deus deu e continua a dar uns para apóstolos. Deus dá ainda apóstolos. Dá outros para profetas. Profetas é um porta-voz de Deus. Eu sou o profeta João Silva. Sou chamado por Deus para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas, que é Jesus, para a sua maravilhosa luz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há mais de 40 anos que eu ensino, mas nem os anos que faz a experiência. Às vezes há pastores e eu sou pastor há 30 anos. No subconsciente, ou tão querendo dizer às pessoas, eu já sei tudo. Quem é ele para me ensinar? Então não importa os anos, importa se a gente está ligado a Deus. Que às vezes vejo pastores no corpo de Cristo que não cresceram. É como aqueles atletas, treinam há 20 anos, 30 anos, e fazem sempre milimetros no mesmo tempo, não evoluem nada.
O meu filho, quando era pequeno, claro, e depois foi crescendo. Hoje já tem 25 anos e lá está ali todo grande, todo robusto e com bigode. E eu olhei para ele já é um homem. Então, é da vontade de Deus. Assim como a gente cresce naturalmente, cresce espiritualmente. E o que se encontra hoje no corpo de Cristo é muitas pessoas que não cresceram. Outros, e também de culpa dos líderes ou pastores, pessoas são alimentadas sempre com o biberon, sempre a mamar na maminha do pastor. Então as pessoas não crescem. Então Deus quer que a gente cresça. Já vi assim como um filho está em casa, o pai vai ajudando, os filhos vão crescendo e depois chega a altura deles serem adultos, começarem a trabalhar e voar e fazer a sua família se assim quiser, mas ser responsáveis na vida. Então a missão do pai, pai físico ou pai espiritual, é ajudar e ensinar que as pessoas cresçam, não estejam dependentes do pai. Já havia um filho com 20 anos, 30 anos, pai, dá-me uma mesada, preciso de ir ao café, dá-me 20 euros, 50 euros, 100 euros. Então qualquer coisa estava errada com o filho ou com o pai, até digo das duas partes, estavam errados das duas maneiras. E há pais que querem ser muito protetores. Às vezes não corrige, os 20 anos não corrige, os 30 já são adultos, e mais isto e mais aquilo, e os filhos às vezes tornam-se uns vadios. E às vezes por falta de correção também. Então a Bíblia também fala em correção. Por Deus, não sei porque é que estou a falar isto, não sei quem me ouve, mas glória a Deus que a palavra de Deus nunca volta para Deus vazia. Então tudo o que eu ensino é sempre baseado na Bíblia. Não em estudos, nem em experiência de vida, nem o que o outro diz, mas na Bíblia. Assim como, por exemplo, a gente compra uma máquina de lavar, uma pessoa pode dizer a máquina liga-se assim, faz-se isto, porque já tem uma experiência, mas aquela máquina pode ter um modelo novo e é dirigida ou é acionada de maneira diferente. Então devemos ler o manual de instrução para depois saber funcionar o manual de instrução que foi criado pelos engenheiros, pelos fabricantes daquela máquina, para a máquina funcionar em perfeitas condições e a devida manutenção. Então nós fomos criados por Deus, então, mas não viemos do macaco. Se calhar você veio, eu não. A Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem conforme à nossa semelhança. Então Deus criou o homem e depois escreveu, homens de Deus impulsionados por Deus escreveram a Bíblia. A Bíblia é um manual para nos ajudar a viver melhor. E pastores, apóstolos, profetas são porta-voz de Deus para ajudar as pessoas a compreender e a crescer em Deus, focados sempre na palavra de Deus, sempre na palavra de Deus. Há muitas igrejas, incluindo a Igreja Católica, sim, agora já falam um bocadinho de Deus, mas levam as pessoas para a idolatria. O que é idolatria? É imagens, é procissões, é pagar promessas, é missas dos defuntos e tudo mais. Mas sabe, a gente tem que respeitar as pessoas. A minha missão, sabe o que é? É ensinar as pessoas a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando as pessoas estão a acender velas, a fazer procissões, estão a invocar demónios, forças das trevas. E depois a vida começa a correr mal, é doenças, é problemas, é isto, é aquilo, e depois diz, oh Deus, porquê? Se houvesse Deus não acontecia isto. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, alguém tem problemas fortes no joelho direito. Eu, como profeta de Deus, liberto uma unção de Deus sobre os seus joelhos. Você sente como umas picadas nos joelhos direitos, já levou infiltrações e tudo. Ponha a sua mão nos seus joelhos e receba com fé a unção de Deus sobre a sua vida. Porque Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que ajuda. E Deus diz que nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, eu sou o Senhor que te sara. Não sou o Senhor que te sara, que te restaura, que te recupera. Até é da vontade de Deus que a gente viva com perfeita saúde. Aleluia.
aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 anos. Jesus não vem buscar uma igreja derrotada, mas uma igreja mais que vencedora em nome de Jesus. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou e que nos ama, que é Jesus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a mim e a si, mas eu não acredito em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, é só crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz a Bíblia que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que estão a ouvir, que vão ouvir a palavra de Deus e que estão a ouvir, têm má circulação nos braços, os braços adormecem. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo a cura, a recuperação da sua circulação sanguínea, glória a Deus. Para que os seus braços funcionem em perfeitas condições. Para você louvar e adorar a Deus, para você trabalhar, para você abraçar as outras pessoas, para você cumprimentar, para você desfrutar da vida, glória a Deus. Há esquecimento do título. Hoje o título é Esperar no Senhor, para que você usufrua das coisas da vida, glória a Deus. Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenha com abundância. Você nunca ouviu o Evangelho assim? Ouviu o Evangelho muito chato, muito aborrecido, muito monótono, muito seca, mas o Evangelho é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da alegria, glória a Deus, o Evangelho da paz. Quando eu estou a correr, Deus ajuda-me, ajuda todo o meu corpo e continua correndo. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Eu corro, glória a Deus. Deus me dá perfeita saúde, corro e não me canso, caminho e não me fadigo, aleluia. Deve da vontade de Deus que o nosso corpo funcione em perfeitas condições. A nossa tensão arterial, as nossas emoções, todo o nosso ser em nome de Jesus. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Enquanto falamos, pessoas com problemas de má circulação nos braços estão a ser recuperados, estão a ser curados em nome de Jesus. Pessoas com problemas nas ancas estão a ser curadas em nome de Jesus. Pessoas com falta de força nas pernas para andar estão a ser recuperados. Pessoas com problemas de distensões musculares estão a ser curados em nome de Jesus. Já viu eu oro? Eu busco a Deus, glória a Deus, e eu confio nesta unção de Deus. Aleluia. Eu confio nesta unção de Deus, nesta presença de Deus. Agora não sou mais o João Silva, mas o profeta João Silva que opera debaixo de uma unção de Deus. Eu sou como um canal, como um veículo que usufrui para a minha vida e a vida das outras pessoas. Eu outra vez digo, outra vez me repito, debaixo da unção de Deus, sem me esquecer aquilo que disse, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Há pessoas que se esqueciam das coisas frequentemente, a sua mente está a ser renovada, restaurada. Renovada, restaurada. Renovada, restaurada. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância em nome de Jesus. Há pessoas que tinham doença de Parkinson. A unção de Deus, a presença do Espírito Santo está restaurando toda a tua mente, todo o teu ser em nome de Jesus.
por causa de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Jesus. Aleluia. E diz a Bíblia, alguém me dizia uma vez, você só lê a Bíblia, só fala a Bíblia. Glória a Deus. Eu, quando estava no exército, só agia debaixo da autoridade do exército. Não podia fazer coisas além do que o comandante e o chefe imediato dava instrução. Tinha que agir debaixo daquela hierarquia. Quando estava na polícia, tinha que agir de acordo com a lei debaixo da hierarquia. Então agora tem que agir debaixo da unção de Deus. Glória a Deus. Debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então tem que pregar sempre o que a Bíblia diz. Não a letra da lei, porque a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. E antes criamos aqui a atmosfera. Oramos em línguas cerca de 15 minutos sempre antes da reunião. Eu e os meus colaboradores diretos oramos em línguas. E oramos em línguas. E oramos em línguas. Todos os dias eu oro em línguas, medito na palavra. E depois vou trabalhar, mesmo que haja um contratempo. E acontece isto, e o carne apaga e não sei o quê. Perdão, posso não saber todas as coisas. Mas todas as coisas vão cooperar para bem. Deus às vezes livra de um acidente, livra de um perigo, livra disto, livra daquilo. Somente confiar no Senhor. Glória a Deus. E diz a Bíblia que os que confiam no Senhor, outra vez diz a Bíblia. Outra vez diz a Bíblia. Você até fala bem, mas fala muito da Bíblia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não serão abalados. 1 Coríntios 14, 1 a 5, outra vez a Bíblia. Segui o amor. A gente precisa de seguir o amor. E pessoas pensam, amor é dar um beijinho, é dar um abraço, é ser gentil. Isso é bom, é uma expressão de amor. Enquanto ouvimos a palavra viva de Deus, há pessoas que têm palpitações cardíacas. A tensão arterial está desregulada. Debaixo da unção de Deus, eu falo que a sua tensão arterial se normalize e que se equilibre no nome de Jesus. Você não acredita em Deus, não acredita em homens de Deus, mas Deus está operando na sua vida agora mesmo em nome de Jesus. Por causa do amor de Deus, por causa do amor de Jesus, por causa que Jesus já apagou todo o pecado, toda a enfermidade e levou toda a doença, glória a Deus. Há pessoas que têm problemas de pele, com picadas na pele, com alergia na pele, nas suas pernas. A presença do Espírito Santo de Deus está curando. A presença do Espírito Santo de Deus está curando. A presença do Espírito Santo de Deus está curando. Glória a Deus. Então, segui o amor. Da gente, em primeiro lugar, precisamos de seguir o amor. Há pessoas que querem os dons, o dom da profecia, o dom da palavra de conhecimento, e às vezes ouço reuniões e reuniões em que falam debaixo da unção de Deus durante um tempo, mas se esquecem do amor que é Jesus. Então toda a reunião, toda a profecia, todo o ensino, toda a cura tem que ser fundamentada no amor. E o que é o amor? O amor, acima de tudo, não é um sentimento, não é uma expressão, é Jesus. Então segui o amor. Então os meus olhos se vão abrindo com a ajuda do Espírito Santo. Segui o amor. Eu preciso seguir o amor. Hoje alguém me fez mal, eu estou chateado, e depois alguém me faz bem, fico contente. Hoje amamos, amanhã desamamos. Eu amo muito aquela pessoa, isso não é o amor. O amor é Jesus. Segui o amor e procurai com zelo. E outra vez a palavra de Deus ontem batia no meu coração até no treino. Segui o amor. Eu vou treinar com o amor que é Jesus.
Ele me ajuda, Ele me capacita, Ele me fortalece. Há pessoas que vêm à procura do pão, do peixe, da cura, dos dons, dos milagres, nada de mal nisso. Mas primeiro segui o amor, que é Jesus. Segui o amor. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Pessoas querem coisas, mas Jesus não. Querem a cura, mas Jesus não. Querem a ajuda de Jesus, querem uma oração, mas não querem o amor, que é Jesus. Então não busca cura em primeiro lugar, busca a fonte da cura. E a fonte da cura é Jesus, que é amor. Glória a Deus. Segui o amor. E esta palavra batia no meu coração outra vez. Segui o amor. E eu fui ler lá 1 Coríntios 14, 1 a 5. Segui o amor. E depois diz, e procurai com zelo, com dedicação os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Profetizar não é falar em existência. Profetizar não é falar as coisas que não são como se já fosse. Vamos falar, mas isso não é profetizar. Profetizar é falar debaixo da inspiração de Deus. Aleluia. É falar debaixo da inspiração de Deus. E a Bíblia diz, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Então, quando há bocadinho eu estava aqui a orar em línguas, agora não estou a orar muito, senão vocês não percebem, eu não estava a falar a ninguém que estava aqui. Então estava a falar com quem? A Bíblia diz, senão a Deus, estava a falar com Deus. E é bom a gente falar com Deus todos os dias. É bom a gente falar com Deus todos os dias. Pois ninguém o entende, as pessoas estavam aqui, nem o entendiam, nem eu entendi o que eles diziam, nem eles entendiam o que eu dizia. Diz a Bíblia, ninguém o entende, e em espírito, com o meu espírito, fala de mistérios. Às vezes levanto e estou a orar em línguas, já às vezes sei o que estou a orar. Ai, como é que vai ser a semana? Ai, Senhor, ajuda-me nisto, ajuda-me naquilo, e guia-me aqui, sem querer, inconscientemente o meu espírito, a linguagem espiritual, está a falar com Deus. Isto para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se, mas constrói-se, recupera-se, restaura-se. Mas restaura-se o quê? Não havia um carro às vezes, vai andar e bate aqui, bate acolá e fica machucado. Às vezes nós, pessoas, também ficamos machucados nos sentimentos, nas emoções, no desengano e tudo. Às vezes ficamos machucados. Então, quando nós oramos em línguas, nós nos recuperamos. É como se nós formos o bate-chapas, entre aspas. E o bate-chapa puxa a chapa toda, nem põe ali um betume, nem vai lá aquilo tudo, pinta e fica tudo impecável. Então, quando a gente ora em línguas, a gente se restaura. E o apóstolo Paulo diz assim, eu quero que todos vós faleis em línguas. E há uns pastorzinhos que dizem, orar em línguas não é para hoje. Mas Deus diz que quer que todos vós faleis em línguas, glória a Deus. Mas tudo, em primeiro lugar, seguindo o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não tivesse Jesus. Seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, já vi, eu falei debaixo da unção de Deus, mas a primazia é Jesus, o amor. Porque o que fundamenta as pessoas não é as curas. Que há pessoas que até já tinham morrido literalmente e oraram por lá e ressuscitaram e passaram o resto da vida deles não querendo nada e depois com Jesus. Logo durante um tempo Jesus curou-me, Jesus ajudou-me, Jesus libertou-me financeiramente, mas e depois o diabo começa a trazer coisas, não, olha, isto calhou, foi coincidência, foi energia, foi isto, foi aquilo, foi injeção que o médico deu. Pois, o médico deu, ele já estava morto e ressuscitou.
ou tinha uma doença incurável e foi do médico. E sabe o que é que a Bíblia diz? Olhe, não extingais o espírito. A gente extingue o espírito extinguindo o amor, extinguindo Jesus. Hoje não tenho tempo de vir ouvir a palavra. Está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta, hoje não posso. Isto de cura divina não é para hoje. O batismo no Espírito Santo não é para hoje. Homens de Deus ungidos já não. Estou na Igreja Católica. E mais isto, no Espiritismo, na bruxaria. E pessoas às vezes que entregaram a vida a Jesus. Depois começam a andar fracos, doentes, morte prematura e extingam o Espírito Santo de Deus da vida deles. E a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Jesus um dia disse, olha, eu vou-me embora, mas vou trazer outro Consolador. Eles pensaram, então, mas dois. Assim ficamos com duas pessoas, Jesus e outro Consolador. Mas não precisamos mais de nenhum. E Jesus disse, olha, convém que eu vá, porque se eu não for o outro Consolador, não virá a vós. Há mais pessoas com problemas nos joelhos. Há mais pessoas com problemas nos joelhos. Há mais pessoas com problemas nos joelhos. Há pessoas que já te fizeram a operação aos joelhos. Há mais pessoas com problemas nos joelhos. Há mais pessoas com problemas nos joelhos. Receba a unção de Deus sobre a sua vida. Receba a cura de Deus sobre a sua vida. Você não tinha força no joelho para se levantar. À medida que os dias passam, você sente o pé tão adormante, os pés adormecem. Receba, os pés incham, receba a unção de Deus sobre si. Sobre si. Sobre si. Simplesmente creia e receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia que a alma generosa engordará. Já viu o que é a alma generosa? A gente ter aqui com o coração aberto. A gente semear também. A alma generosa prosperará, engordará. E aquele que regar, a gente rega quando a gente semeia. Na casa de Deus, quando a gente ajuda outra pessoa. Quando estamos num determinado lugar, falamos de Jesus a alguém. Ou às vezes simplesmente a nossa presença traz bênção. Às vezes vou tratar negócio assim e as pessoas estão assim, de braço cruzado. Depois começa a falar com eles, cruza os braços, estão ali todos descontraídos, ria, fazemos negócio, imponho as minhas mãos sobre eles e declaro bênção. Oro pela minha casa, oro pela minha família, oro pelas minhas finanças, glória a Deus. Esta semana mesmo um senhor me telefonou. Eu não pude logo atender a chamada, um amigo. Só passado uma hora e tal, é que atendi a chamada, retribuí, olá, tudo bem, estás bom, blá blá. Olha, quero semear em ti, uma pessoa que não é cristão, que nunca entregou a vida a Jesus. Eu disse, mas onde é que tu aprendeste isso? Parece que já tinha ouvido as minhas pregações. Onde é que tu aprendeste isto de semear para colher? Eu uma vez vi-te a semear num pastor. E eu hoje também quero semear em ti. Eu disse, mas porquê é que queres semear a mim? Porque Deus te disse, sim, Deus me disse. Eu também acredito em Deus. Então preciso que me dês o nível da tua conta. E foi, agarrou e semeou uma boa semente a mim. Glória a Deus. E dali a bocadinho mandou-me o comprovativo. E eu estava no restaurante depois, acabei de sair do restaurante, arranjei ali um canto para não estar a ouvir barulho, e então gravei uma mensagem no WhatsApp e lhe mandei. Porque tu semeaste no profeta de Deus, porque tu abençoaste o profeta de Deus, eu lanço bênção sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre o teu negócio em nome de Jesus. E eu logo até fiquei admirado. Fez-me lembrar aquela passagem bíblica, quando um dia um centurião vem ter com Jesus e disse, Senhor, ajuda o meu criado que jaz em casa paralítico e violentamente atormentado.
E Jesus disse, olha, eu vou lá à casa dele, há mais pessoas com problemas de palpitações cardíacas. Receba a sua cura, liberta a unção de Deus sobre problemas de palpitações cardíacas, de irregularidades de tensão arterial em nome de Jesus. Amém. Eu irei lá à casa e o curarei. E o centurião disse, não podes ir à minha casa. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Eu sou homem sob a autoridade e digo este vai, ele vai, e outro faz isto, ele faz. E Jesus maravilhou-se. Numa tradução diz que maravilhou-se. Noutra admirou-se. E disse, olha, na mesma Israel encontrei tanta fé. E eu naquela semente que aquela pessoa semeou, eu pensei, puxa, fiquei super admirado. Mas glória a Deus. Deus usa-se de quem Ele quer para suprir as necessidades e as pessoas que semeiam, há sempre bênção sobre a sua vida. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E se alguma coisa não viva na sua razão, no seu acho, no seu ressentimento, fiquei magoado com este, fiquei magoado com aquele. Mas a Bíblia diz para nós perdoarmos. Mas como é que eu posso perdoar se ele fez isto, fez aquilo? E na sexta-feira nós falamos que Isaac, que era o filho do Abraão, tinha poços. O poço era para quê? Para beber água, para regas. E os filisteus, e um poço não se fazia num dia. Às vezes podia demorar um mês a fazer um poço, a escavar o poço, a empedrar o poço e tudo mais. Aquilo, nas barradas demorava um mês ou mais, às vezes. Não tinham as máquinas como temos agora. E os filisteus iam e entulhavam o poço. E qual é a reação nossa normal com pessoas? É ir lá, arranjar um pau, tufa, e dar uma mocada. E foram, e portanto Isaac juntamente com os seus servos foram para o outro lado e cavaram outro poço. E foram os filisteus entupir o segundo poço. Criaram problemas no negócio, na vida, difamaram, montes de coisas, e ele foi abrir outro poço. E ainda entupiram. E depois abriram outro poço e disseram, melhor a gente parar, porque Deus está com eles. Glória a Deus. Quando a gente confia em Deus, quando a gente perdoa, mas eu tenho razão. Você tem razão, eu tenho razão, mas o cemitério hoje está cheio de pessoas com razão. Tinha razão e ficou ressentido e ficou magoado e começa a vir a enfermidade e a vida encurta. Então, perdoarmos como Deus nos perdoa. E aqueles que entregaram a vida a Jesus, Deus não diz para nós vivermos no ressentimento, na razão, mas na fé. Mas na fé. Às vezes também me fazem coisas e eu também tenho razão. E apetece-me também reagir, a fazer. Já viu? Sou homem, sei lutar. Também apetece-me a fazer da mesma maneira, a guerrear. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O meu marido, a minha esposa, o bandido dos meus filhos, os meus familiares, os meus pastores, isto e aquilo. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E diz a Bíblia, outra vez, mas tanta Bíblia. Há pessoas que leem livros e depois destroem a vida deles, pessoas frustradas, pessoas condenadas, pessoas de suicídio, é o doutor, é isto, é aquilo. Então onde é que o doutor se formou? A nossa formação espiritual deve ser em Deus e as pessoas têm sucesso e vitória. Mas o justo viverá da fé, não da razão. E se alguém se retirar, minha alma, e se alguém se retirar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. O justo viverá da fé. Fé no amor. Fé no amor. Confiança no amor. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, para terminar, em Efésios, para terminar aqui esta parte de Efésios,
para terminar ou para continuar, tornam-se cada vez mais fortes. Mas eu já estou forte. Eu sou aqui um super-homem. Para terminar ou para continuar, tornam-se cada vez mais fortes. Sabe que na vida, ou nós vamos ficando fortes, crescendo espiritualmente, ou decrescendo. Como? Tornam-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a vida de Deus está em nós. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito em nome de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus deu-lhe a vida e agora espera que você, de livre vontade, abra a porta da sua vida, do seu coração e convide Jesus a entrar na sua vida. Este é o tempo, esta é a hora. Deus, durante esta semana, impulsionou o meu coração até para mandar esta mensagem para pessoas que ainda não receberam Jesus. Estou a pregar o Evangelho também a essas mesmas pessoas, porque Deus está traçando um tempo sobre si. Este é o tempo de arrependimento, é o tempo da gente se voltar para Deus, é o tempo da gente abrir o nosso coração para Jesus. Mas eu não quero nada com Jesus, não quero nada com igrejas. Este é o tempo e esta é a hora, glória a Deus. E a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Receber a graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Por meio da fé, isto não vem de nós, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Não vem das obras. Mas eu vou ali ajudar as pessoas é bom. Mas não é para ajudar as pessoas que é salvo. Mas salvo do quê? Todos nós nascemos com a natureza de pecadores. E para viver eternamente com Deus, temos que convidar Jesus a entrar na nossa vida e no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. E diz estas palavras com fé no teu coração, falando com a tua boca em voz audível, na tua casa, no teu quarto, onde tu estiveres. Não importa o que as outras pessoas dizem, porque as outras pessoas não te vão livrar da aflição, nem da dor, nem da enfermidade, nem dos problemas que vêm à tua vida. E Jesus ajuda. E o profeta também. Diz, ó Deus, eu acredito em Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e das minhas falhas, e Deus no céu está a ouvir. E eu convido Jesus a entrar na minha vida, no meu coração, Senhor. E eu te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. Há pessoas que estão fazendo esta oração e há arrependimento no seu coração. Senhor, eu me enganei, eu fiz isto. O Espírito Santo de Deus está levando ao arrependimento. Dobre os seus joelhos na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Lembre-se que ninguém o livra da vida, só Jesus. Não importa o que os amigos dizem, que as pessoas dizem, um dia todos vamos estar diante de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, ricos, pobres, aqueles que estão nos tronos, aqueles que têm autoridade, os reis. À sexta-feira estamos a orar. A corrupção em Portugal está-se a desmascarar em nome de Jesus. Estão a vir à tona, a vir ao de cima. Estão a ser removidos em nome de Jesus. Para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Há igrejas evangélicas que operam na corrupção, na vigarice, no engano. O Espírito Santo de Deus está penetrando nesses lugares. E há pessoas, há apóstolos, há profetas, há evangelistas, há sedutores evangélicos que estão a ser descobertos. Estão a vir ao de cima e estão a ser desmascarados. Isto em Portugal.
em nome de Jesus, como profeta de Deus e debaixo da unção de Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço por estas pessoas que estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos falar acerca de Santa Ceia. Até vou pedir à Karina para que venha aqui, fique aqui ao pé de mim, glória a Deus. Ali depois vai dar uma palavra acerca de Santa Ceia. Depois vamos tomar a Santa Ceia, fica aqui deste lado, para ficares também na filmagem aqui. E antes vou falar uma palavra acerca de finanças. E a Bíblia diz que para rir se fazem convites, o vinho alegra a vida e depois terminas a reunião. Já sabes que é ali, ok? Glória a Deus. Para rir se fazem convites, o vinho alegra a vida e por tudo o dinheiro responde. Eu vou falar um bocadinho acerca de finanças. É da vontade de Deus que a gente tenha as necessidades todas supridas. E eu pensei, ou melhor, Deus impulsionou o meu coração a falar do Salmo 23, hoje para as finanças. Glória a Deus. E diz no Salmo 23, diz assim, o Senhor é o meu pastor. Quando Deus me pastoreia ou me dirige, nada me falta. Teu negócio corre bem, a vida corre bem, a saúde corre bem. Quando Deus me dirige e Deus diz para trazer os dízimos e as ofertas à casa de Deus, onde somos alimentados espiritualmente. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Diz como pastor, eu já contei isto 2 semanas, creio que era o pastor John Wesley, disse à esposa, mulher, agora eu vou meditar na palavra de Deus, vou ler muitas vezes a palavra de Deus, não me incomodes. E foi para o quarto, fechou a porta e começou a meditar no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Oh, tenho saúde perfeita. Ai, graças a Deus tenho as necessidades financeiras supridas. Graças a Deus tenho a unção de Deus na minha vida para ajudar as outras pessoas. Glória a Deus, tenho prazer de Deus na minha vida. E começou a meditar. Mas ele não estava sozinho. Estava com o Espírito Santo de Deus. E meditava. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Oh, ele todo contente. Todo alegre, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Rios de água viva brotarão do teu ventre. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. E diz mais, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Oh, pensamentos tranquilos, emoções tranquilas, as finanças tranquilas, glória a Deus. Restauras a minha alma, a minha mente, as emoções, tudo mais. Ele teve um dia, teve 2 dias, e a esposa chamava para ele nada. Teve 3 dias. E a esposa chamava, batia à porta, nada, ele tinha a porta fechada. E ela ficou em desespero. Tanto desespero que foi pedir ajuda. Olha, meu marido morreu, lá no quarto, não sei o que é que aconteceu, e foi pedir ajuda e vieram arrombar a porta. Quando arrombaram a porta, ele estava lá no quarto, olhou assim muito coisa para eles, tinha passado 4 dias. Mas o que é que vocês estão fazendo? Disse o pastor John Wesley. Então a tua mulher chamou por ti durante 4 dias, tu não atendíamos, pensávamos que tinhas morrido. Ele disse, eu estava a meditar no Salmo 23. Só ia no versículo 2, em 4 dias, ele não sabia que tinha passado 4 dias. Ele ficou admirado. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se ele tivesse enfermidade, a enfermidade saía. Tivesse necessidade financeira, a necessidade financeira saía. Nada faltará. Nada faltará. Glória a Deus. A Bíblia diz em Filipenses 4,19 que o meu Deus, segundo as suas riquezas, sobre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Já viste que ainda tenho aqui os tópicos, mas depois deixo-me fluir com Deus. Eu fico amarrado. Glória a Deus. O nosso dinheiro é como uma semente. Então hoje vamos semear a semente que Deus nos dá, porque a Bíblia diz que Deus dá a semente àquele que semeia. Então vamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, vamos semear no homem, semeia a mim que sou um homem de Deus, para suprir as minhas necessidades.
para fazer a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho, fazer aquilo que Deus quer que eu faça, juntamente com as pessoas que Deus põe ao meu lado. Irmos pregando o Evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos, porque esta é a nossa missão. E há uma coisa que Deus me fez lembrar. Quando a gente semear, deve deixar a nossa semente morrer. Porque nada frutifica sem primeiro morrer. Por isso é que a homem, eu digo isto por revelação, nunca ouvi de ninguém. Deus nos ama tanto que um dia nós temos que morrer. Então, mas se Deus nos ama tanto, porque é que temos que morrer? Imagine, você tem um filho, tem a fralda suja. O que é que você faz? Tira-lhe a fralda, limpa com o toalhete, limpa os rabiós, se for um mocinho, limpa-lhe o pirilau e está ali impecável, está mocinho novo. E porquê é que você tira a fralda e limpa? Porque o ama, porque o quer ajudar. Então Deus um dia tem que tirar este corpo mal cheiroso, este corpo mortal, e nos revestir de um corpo imortal para aqueles que já receberam Jesus. E da nossa semente, a semente tem que morrer. Uma vez, há uns anos atrás, alguém me deu uma bicicleta. Oh, glória a Deus! Uma bicicleta, tinha uma bicicleta, pedalava. Mas a pessoa deu, mas não deu. Mas deu, mas não deu. Então, deu ou não deu? Deu, mas não deu. Dali a dia estava a dizer assim: e a bicicleta que eu te dei, isto e aquilo. Eu disse: você quer a bicicleta de volta? Não. Então a gente deve dar de coração e deixar a semente morrer, porque nada frutifica se primeiro não morrer, deixar a semente morrer. Glória a Deus, para que frutifique. Eu já falei uma palavra de finanças, a Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus. À sexta-feira das 20 às 21 horas é tempo de a gente estar aqui com Deus, não devemos usar o tempo para outra coisa, é para estarmos aqui com Deus. Hoje há pessoas que estão aqui que trabalham, mas estão a servir a Deus em primeiro lugar, é o tempo de Deus. Nós recebemos o nosso ordenado, vamos honrar a Deus primeiro com os nossos dízimos, com as nossas sementes, vamos honrar os nossos compromissos, as nossas contas, vamos pagar, os nossos compromissos, tudo isso, mas honrando sempre Deus. As pessoas têm lá o número da conta também, glória a Deus. Podem fazer transferência e depois oro e abençoo também cada uma delas. E antes de terminarmos a reunião, eu pedi à Karina, eu vou pedir à Isabel para que a Karina chegue mais aqui, a Isabel que traga aí a Santa Ceia também, que a Karina vai falar uma palavra acerca de Santa Ceia, o que significa a Santa Ceia, o pão que é o símbolo do corpo de Jesus, o vinho que é o símbolo do seu sangue. Chega aqui, Isabel, para ficares na filmagem. Evita que a gente esteja fracos. Chega aqui, Isabel, para ficares mais na filmagem. Ok? Mais para aqui. Que é para depois já sai da filmagem. O pão que simboliza o corpo de Jesus, o vinho que simboliza o seu sangue, evita que a gente fique fracos, doentes ou que tenha morte prematura. A Karina vai falar, depois declara as bênçãos pelos irmãos e termina a reunião em nome de Jesus. Amém. Faz favor. Glória a Deus. Ora, diz assim, em Lucas 22, 19, disse assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu, está a falar de Jesus, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto, a Santa Ceia, em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, disse Jesus. Amém. Então nós estamos a fazer o quê? Conforme as palavras de Jesus, conforme o que Jesus nos ordenou, nós estamos a comer o pão e a beber o vinho em memória dele. Não estamos a fazer um memorial a uma pessoa morta, porque Jesus sim morreu, mas ressuscitou e está vivo, mas estamos a memorizar aquilo que Jesus fez por nós, que é toda a base do Evangelho. Amém. Que é por causa do que ele fez por nós que nós estamos aqui redimidos perante Deus Pai. Amém. Então nós temos aqui os símbolos da Santa Ceia e reparem que Jesus disse, Jesus é que tomou o pão e lhes deu. Está a dar uma imagem de que ele próprio entregou deliberadamente, de livre vontade, o seu corpo e o seu sangue por nós. Amém. Não foi obrigado por ninguém, foi ele próprio que, segundo a vontade de Deus Pai, quis fazer isto pela humanidade.
E então é com base nestas palavras de Jesus, com a nossa fé, que nós vamos tomar a Santa Ceia, todos dignamente, discernindo o que Jesus fez por nós. Amém. Temos aqui o pão, símbolo do corpo de Jesus, e o vinho, símbolo do seu sangue. Podes distribuir às pessoas, por favor? E vamos tomar em consciência do que Jesus fez, celebrando aquilo que Jesus fez por nós. E no fundo isto é uma comemoração. Amém. Estamos a memorizar isto, a fazer isto em memória do nosso Senhor. Vamos então tomar com fé. Pronto, e enquanto as pessoas aqui tomam, eu não vou mastigar em câmara, enquanto as pessoas aqui tomam, eu vou aproveitar para vos desejar uma semana abençoada em nome de Jesus, um mês abençoado, porque este é um mês, é o primeiro mês, é o primeiro dia do mês de junho, e que tenham também um verão bom. Um verão, nós no Algarve temos tendência para trabalhar se calhar demasiado no verão. Vamos fazer as coisas produtivamente. Amém. Fazer as coisas na força do Senhor, não na nossa própria força. É na graça de Jesus. Então uma boa semana a todos, um bom mês de junho, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Amém.